aqui então nosso segundo dia em Buenos Aires, hoje segunda-feira de manhã. Logo de primeira, uma diferença que ontem era domingo, a cidade estava completamente vazia, praticamente tudo fechado. Só tinha muita gente nos locais turísticos, né, lá na região de São Telmo. E hoje de manhã já completamente diferente, bastante barulho aqui na avenida inclusive. Trânsito, movimentação de pessoas indo trabalhar e tal, coisas de cidade grande normal. Então agora de manhã a gente foi resolver algumas pendências que estavam de certa forma atrapalhando a gente. A gente foi numa agência trocar o dinheiro que a gente trouxe, que a gente não conseguiu trocar porque ontem estava fechado. Já conseguimos resolver a questão do chip para ter internet, que estava limitando muita gente não conseguir ter uma rota, ter um ônibus para se locomover. E aí, saindo dali então, aproveitamos também, já fechamos o show de tango que nós vamos assistir amanhã. Saindo dali a gente passou para pegar mais algumas empanadas para ser nosso pré-almoço, digamos assim. A gente está aqui na Avenida 9 de Julho, se não me engano, que é uma das principais avenidas, e comendo na beira do Obelisco, que vai ser a próxima atração que a gente vai visitar. Daqui a pouco a gente mostra mais de perto. Bom. E aí uma constatação até um pouco meio óbvia, mas que vale a pena comentar, das empanadas. Ontem a gente comprou lá no mercado de São Telmo, que querendo ou não é um local bem turístico, né? Tava cheio de turistas. E a gente pagou 2.900 em cada empanada, o que dá mais ou menos uns 14 reais. Aqui a gente tá andando no tipo um centro, como se fosse um calçadão, a Rua Florida, e tem umas lojinhas tipo uma franquia só de empanadas. E aí a gente pagou 800 pesos em cada uma, o que dá mais ou menos 4 reais. Então assim, e tão boa quanto, até melhor eu achei na verdade. Então, querendo ou não, a diferença é muito absurda, mesmo considerando o fator turístico. Praticamente com duas que a gente comprou lá, daria para comprar 6, acho que até mais aqui. Então, tem que ficar atento a isso, porque tem os locais que dá para comer mais barato do que a gente pensa. É verdade, deixa eu roubar. Essa conta que eu falei dos valores, a gente acabou de fazer aqui enquanto a gente comia. E aí a gente ficou meio assustado, assim, com a diferença. E também achamos muito boa, excelente as empanadas que a gente pegou. Então a gente voltou ali e comprou mais. E o que ia ser só um pré-lanche, aí vai virar nosso almoço oficial, porque realmente as empanadas são muito boas. E aí eu tô aproveitando para provar uma de cada sabor. Agora eu vou provar de cheeseburger. Vamos ver se é boa. E a Marina vai comer de queijo com cebola. Sim. Ó, pelo que a gente viu, essa é uma franquia, né? Tanto é que a gente passou por duas, uma bem perto da outra. Basicamente só vende empanadas lá, tem muitos sabores e o forno. Tem pizza, a Marina tá falando. E aí vem marcadinho aqui nela, na bordinha dela, o sabor. Aqui não sei se dá pra ver muito bem, mas tá escrito queijo e cebola. Deixa eu tentar mostrar uma outra aqui. Ó, aquela ali, escrito pollo, que é de frango. Essa é de frango. E essa é a queijo e cebola. E além do obelisco em si, né, bem aqui ao lado, na base dele, tem as iniciais da cidade, onde acaba se tornando também um ponto turístico, ou complementa o obelisco. E forma essa fila toda aí de gente querendo tirar foto com o letreiro e com o obelisco ao fundo. Então esse é o obelisco, né? Talvez o ponto turístico mais importante da Argentina, um símbolo da Argentina não só turístico, né, como representação do país. Ele foi fundado em 1936 em comemoração aos 400 anos da fundação de Buenos Aires, da primeira fundação que eles chamam. Uma curiosidade é que quando ele foi fundado, na verdade ele não foi bem aceito, a população não gostava, achavam ele muito feio, muito exagerado, um formato estranho. 3 anos depois eles votaram para criar
movimento para derrubar o obelisco, até foi aceito, ia realmente para frente, ia ser derrubado, mas é um cara lá, ele era intendente, alguma coisa assim, um cargo, ele conseguiu vetar e aí ele não foi derrubado. Hoje ele é um símbolo, como eu falei, não só turístico, mas aqui também se tornou um ponto de encontro. Por exemplo, quando a Argentina foi campeã do mundo, aqui lotou os clubes também, o Boca, o River, é comum os torcedores virem comemorar aqui, fecha tudo as avenidas, e também manifestações políticas, né? Lá onde a gente foi ontem na praça em frente à Casa Rosada também é bem comum, manifestações políticas e coisas do gênero por lá, mas aqui também, porque além do obelisco, aqui, né, ele faz o cruzamento de duas das principais avenidas aqui da Argentina, de Buenos Aires. Então a Avenida 9 de Julho, essa que a gente está com bastante trânsito, inclusive está barulho e ventando, não sei nem se tá bom de falar. E essa outra que eu esqueci o nome agora, não sei se é dos intendentes, não lembro, eu vou anotar aí qual é o nome dessa outra avenida que cruza. A Avenida 9 de Julho, que é essa que eu falei, ela é considerada por eles como a mais larga do mundo, né? Ou uma das mais largas do mundo. Ela tem realmente bastante faixa, tanto de um lado quanto do outro, e eles contam de um lado ao outro como sendo a avenida mais larga. E aí uma curiosidade mais pessoal, quando eu descobri que existia esse obelisco, sei lá, adolescente, não sei, eu achava que o obelisco era só o nome desse monumento aqui da Argentina, que esse era o obelisco, ponto final. Depois, mais pra frente, visitando até algumas cidades do Brasil, tinha nesse formato, só que menor, chamava Obelisco de não sei o que, Obelisco pela Liberdade. Eu descobri que, na verdade, esse tipo de monumento que é chamado de obelisco. E aí, pesquisando um pouco sobre, eu vi que esse formato era, não sei se foi criado, mas era muito comum no Egito Antigo, e era um monumento em homenagem ao deus Ra, né, para saudar o deus Ra, que era o principal deus da mitologia romana, egípcia, e aí talvez por isso tem esse formato que parece uma pirâmide, né, a ponta lá em cima, como se fosse uma pirâmide esticada. Então esse tipo de monumento é o obelisco. Talvez esse seja o maior ou mais famoso do mundo, mas não é o único obelisco, também é possível fazer outros obeliscos em outros lugares. E antigamente, não sei exatamente até quando, mas era possível visitar lá dentro. Subia alguns lances de escada, bastante, né, imagino. E aí você conseguia lá em cima, bem lá na cúpula, na pirâmide, tem meio uma janelinha, né? Então era possível fazer essa visitação, mas já faz um bom tempo que não é mais permitido. Não sei exatamente o motivo, mas agora só pode ser visitado por fora. Tem o BA, né, lá do outro lado, que foi inserido. E aqui, ali, deixa eu ver, aqui, ó, a gente vai ver se a gente passa lá agora. Também há pouco tempo atrás fizeram uma escadaria. E aí de lá é possível, como se fosse uma vista panorâmica para tirar foto e apreciar o obelisco de lá, também uma coisa um pouco mais nova que eles fizeram para complementar aqui todo esse centro de visitação. Então, lá do obelisco, a gente foi pro Teatro Colón, que fica bem ali próximo, 2, 3 quadras, que a gente ia visitar o teatro, porém chegando lá tava uma fila imensa e não ia dar tempo de fazer a visita guiada que a gente queria. Então por isso a gente desistiu, vai deixar para fazer isso depois. A gente desceu na estação que fica bem ali no obelisco mesmo, conseguimos comprar o cartão do SUB, do cartão de transporte. Aí pegamos o metrô, descemos até o final da linha C, se eu não me engano. E aí ali a gente pegou o ônibus e veio aqui para a região de La Boca, que também é um bairro bem turístico, bem famoso. É um dos cartões postais também, que é o Caminito, que a gente está terminando aqui de chegar, mais uma caminhadinha, já estamos nele. Além disso é o bairro do time do Boca Juniors, né? Aqui também fica o estádio, a La Bombonera, que a gente vai provavelmente passar por lá também. Uma curiosidade
que depois eu vou tentar mostrar para vocês, que os ônibus por fora, eles têm um aspecto de ônibus antigo, assim, todo colorido, como se fosse uns ônibus dos anos 90, né? Não sei se alguns são ou não, mas pelo menos por dentro o que a gente pegou era bem novo, ar-condicionado, parecia bastante com os ônibus que a gente tinha lá em Portugal. Vamos ver se depois a gente pega algum outro desse modelo um pouquinho mais diferente, para ver se por dentro ele é novo ou antigo. Mas depois, quando eu ver esses ônibus passando, eu filmo para vocês entenderem. Mas é um aspecto bem engraçado, assim, bem característico. Hablara, nos hablaría de la pasión más grande que hay sobre la Tierra, de un sentimiento de otro planeta que aterriza en este lugar único en el mundo. Es el aliento de la mejor hinchada del mundo. Porque acá, los partidos...
Ah, se tivesse VAR nessa época aqui, né? 2000, 2001, se tivesse VAR, né, seus filha da... Fue también uno de los mejores partidos de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. Señoras y señores, direte con Román, Román. Então, saindo do museu do Boca Juniors, ali no bairro La Boca, já era quase 6 horas, perto de 6 horas. Então corremos, pegamos um ônibus e um metrô para vir aqui em outro dos principais pontos turísticos de Buenos Aires, também outro cartão postal, para pegar o entardecer aqui, o fim da tarde, que é a Florales Genérica, acho que é esse o nome. Que é essa flor gigante aqui que fica no bairro da Recoleta, nesse parque muito agradável. Você vê que tem muita família, muita gente deitada na grama, fazendo piquenique. Agora é umas 6h20 mais ou menos, então o sol já está quase se pondo lá. E tem esses bancos que parecem uma espreguiçadeira, né? A gente achou aqui esses dois. Aproveitamos para dar uma descansada também da pernada que a gente deu lá para baixo, lá na região do El Caminito, La Boca. Comendo um alfajor que a gente comprou em um desses trechos, tomando uma água também e aproveitando o fim do dia antes da gente ir para a nossa próxima parada. Dizem que a flor aqui ela se mexe, não sei se ela gira ou se ela abre e fecha de acordo com a luz do sol. Só não tenho certeza se nesse momento ela está funcionando. Eu achei que pela lógica, talvez no fim do dia ela já estivesse fechando, mas aparentemente não. Pelo menos quando ela foi construída, né, e até algum tempo atrás ela tinha essa mobilidade. Não sei dizer se isso ainda está acontecendo, mas é um parque aqui bem agradável. Aqui na região tem vários outros pontos turísticos, né, que a gente ainda vai passar aqui próximo. Mas por enquanto, como hoje não ia dar tempo de aproveitar tudo isso, a gente veio só para ficar aqui mesmo, pegar esse entardecer e nos próximos dias então não precisar parar, poder aproveitar só as outras partes aqui do bairro Recoleta. Então enquanto a gente dá uma descansada aqui com essa vista. Então, bem aqui ao lado da Florales Genérica, eu acho que ela tá com problemas, ó, que tá aqui escrito em reparação. Então, bem ao lado dela, tem aqui a Faculdade de Direito de Buenos Aires, que é belíssima por fora e pelo que eu andei lendo é uma super referência, né? É uma das melhores faculdades da América Latina de Direito. E só para exemplificar, daqui dessa faculdade saíram 15 presidentes da Argentina e também 4 ganhadores de prêmio Nobel. Um deles que eu vi ganhou o prêmio Nobel da Paz por mediar o acordo para pôr fim na Guerra do Chaco, né, que foi a guerra entre Bolívia e Paraguai. Então, outros ganhadores de prêmio Nobel também estudaram aqui nessa faculdade. E ela fica bem ao lado de uma avenida bem movimentada, agora está
passando bastante carro, ônibus, bem barulhento, porque pelo que a gente percebeu, o pessoal tá voltando do trabalho, muita fila em ponto de ônibus e bastante trânsito, igual tava na parte da manhã. E esse é o famoso bairro da Recoleta. Passamos no quarto para dar uma esticada na perna, deixar a mochila, tudo que a gente estava carregando, que já estava bem pesado, com bastante coisa que a gente foi comprando, e também carregar o celular. Meu celular estava com 1%, já não estava mais conseguindo gravar. Os últimos vídeos que eu gravei, quando eu começava, apertava para gravar, aparecia uma tela que tinha que encerrar a gravação em 60 segundos, senão o celular ia desligar. E aí, então, saímos agora. Estamos indo, quase chegando na região aqui de Porto Madeiro, acho que é. Que é uma região com bastante restaurante, é na beira do rio, tem uma ponte lá também que é bem famosa. E tem bastante restaurante, como eu falei, tem uma casa de tango, se eu não me engano tem um cassino que fica por ali também. Então é uma agitação mais noturna naquela região, muita gente fazendo esse percurso para jantar, para passear, para ir no show. Mas, vira aqui, um colega nosso que a gente fez na viagem interminável de avião e que mora aqui, falou que lá vale a pena ir um dia à noite e um dia de manhã, de dia, porque são locais completamente diferentes e coisas diferentes para se ver, para aproveitar. Não sabemos se vamos conseguir passar lá durante o dia, porque nossos dias já estão bem apertados, mas então estamos indo fazer a parte noturna. A gente vai jantar por lá e aí dar uma volta. Olha, acho que é uma rede de TV gravando ali algum programa ou ao vivo, não sei. A gente acabou de passar aqui, não consegui ler o nome ali atrás, mas é isso, vamos pegar essa parte noturna, jantar e dar uma passeadinha por ali mesmo. Se acontecer de calhar um tempinho, a gente volta algum dia, nos próximos 2 dias, na verdade, de manhã ou de tarde, pra ver. E é isso. Ó, estamos se aproximando aqui de onde começam os restaurantes. A gente tá chegando pela parte sul, né? Olhando pelo mapa, a gente tá bem lá embaixo, bem no finalzinho de Porto Madeiro. Só que a gente tá do lado esquerdo, olhando o mapa como referência. E o rio tá logo atrás daqui, a gente não tá do lado de lá do rio, que eu acredito que seja a parte mais conhecida. Então ali na frente já vai começar a ter as pontes para ir pro lado de lá. Mas a gente vai começar aqui por baixo e depois a gente vai caminhando mais para lá, porque os restaurantes que a gente tá procurando é mais aqui, que a gente pegou a indicação, que tem buffet por um preço talvez mais justo. Então a gente vai começar aqui, ver se a gente ver os valores certinho e talvez comer e depois ir mais para aquele outro lado. Mas o cheiro aqui, já chegando nessa região, já dá para ver que é de restaurante e que é de comida boa. Ó, a gente vai ali dar uma olhadinha como que tá aquele La Bisteca. E tem mais um outro por aqui que eu acho que é o Gourmet Portenho. E aí vamos decidir se a gente vai ficar por aqui mesmo. Então, ó, só para complementar o que eu tava falando, a gente tava vindo por aqui em direção para cá. Aqui era aqui ó, é o La Bisteca que dava pra ver, certo? Aí eu entrei aqui, o rio, como eu falei. Então do lado de lá eu acredito que seja a parte mais famosinha, não tenho muita certeza disso. Mas aqui tudo é região de Porto Madeiro, que é essa região aqui que acho que é a parte mais nova de Buenos Aires, que foi construída, e aqui acabou se tornando meio que a parte meio comercial, meio business da cidade, aqui um centro comercial e econômico nesses prédios. E aí mais lá pra frente já vai ter algumas pontes que atravessam. Tem uma ponte famosa que acho que é a Ponte da Mulher. Vou verificar aqui se o nome é esse mesmo. Estou falando muita coisa de cabeça do que eu pesquisei antes da gente vir pra cá, então por isso que às vezes eu acabo me confundindo. Vamos agora decidir qual restaurante a gente come. Pois bem, então chegamos lá no La Bisteca.
logo na entrada podia consultar o cardápio online, né? Então o valor era 39 mil pesos por pessoa para comer à vontade e bebidas não inclusas. De primeira a gente assustou um pouco, porque embora a gente saiba que essa região de Porto Madeiro vai ter restaurantes mais caros e que, por exemplo, num restaurante de parrilla, né, tipo um rodízio de churrasco aqui, tradicional, vai ser ainda mais caro do que isso. Mas a gente pesquisando lá em casa, a gente tinha visto na internet o pessoal colocando preço médio por pessoa de 20 mil pesos. Então a gente saiu de casa sabendo que 20 mil pesos é um valor um pouco acima, assim, um jantar um pouco mais caro, mas que a gente ia pagar em torno disso. Tipo assim, saímos preparados para isso. Chegou ali 39 mil, então era o dobro do que a gente estava previsto. Então a gente saiu, deu uma volta ali para pensar se a gente iria mesmo ou não. Por fim, falou, vamos lá ver e tal. Tava mais ou menos convencido a comer por lá mesmo. Mas assim, a gente estava estipulando que a conta ia acabar ficando por volta de R$500, o que seria bem caro. Mas aí resolvemos andar um pouquinho mais pra frente para ver se tinha algumas outras opções. Chegamos num restaurante ali que chamava alguma coisa Bodega, lembra o nome? Não lembro agora de cabeça. E lá eles estavam hoje com massa à vontade, você escolhe a massa, escolhe o molho, e tava 17 mil. Por fim escolhemos ali mesmo. Assim, não foi uma mega experiência gastronômica. É uma Madeiro. La Bodega Madeiro. Isso? El Bodegão de Madeiro. El Bodegão de Madeiro, 17 mil pesos para comer massa à vontade. Você escolhia o tipo da massa e escolhia também o molho de acompanhamento. Eles preparavam e traziam. Como eu disse, não era tipo uma mega variedade, uma experiência gastronômica, mas a gente sai de lá bastante satisfeito, bem cheio. De primeira eu não estava entendendo muito bem ali as opções, aí fui no clássico, pedi um espaguete com molho, como chama? Com molho bolonhesa. Então já veio um prato assim bem grande, bem pesado. O espaguete deles era bem grosso assim, digamos. Então já encheu bem, com bastante carne. A Marina pediu um espaguete com 4 queijos de molho. E antes dos pratos virem, eles serviram também uns pãozinhos e uma entrada com batata frita e cheddar e 2 mini empanadas de carne. Então já tava ali, já começou a ficar cheio, aí veio o prato, já praticamente fiquei muito mais cheio. Depois na sequência eu pedi uma outra massa, que eu não lembro exatamente o nome aqui deles, mas ela é um redondinho, recheada com salmão. Então veio acho que 3 ou 4 peças com molho de queijo. E ali também já fiquei completamente satisfeito. Depois a Marina ainda pediu para ela um nhoque de molho de tomate. Ela não aguentou comer tudo, eu dividi metade com ela. Então assim, a gente comeu uma variedade pequena de uma comida normal, ok, mas que encheu bastante. E aí a conta total, além disso tudo que eu falei, a gente tomou um refrigerante e bebeu uma cerveja Quilmes e ficou praticamente metade do que ficaria lá no outro. Então assim, pensando pelo lado financeiro, valeu a pena. Tudo bem que não foi um mega blaster jantar, mas a gente também não se importa tanto. Acho que foi uma jantinha boa. Quer dar a sua opinião? Eu achei gostoso, achei bom, só que eu acho que massa não é um negócio que dá pra experimentar muita variedade, porque enche muito rápido e veio uma quantidade grande no prato, então não é aquela coisa, vem só um pouquinho pra você provar de tudo. Então, na ideia de experimentar, acaba falhando um pouco, mas de qualidade, sabor, tava muito bom. Então agora seguimos caminhando bem na beira do rio aqui. Tá bem, um climinha bem agradável, bem fresco, não tá tão frio e tá ventando um pouco. Então a gente vai até um pouco mais ali na frente para ver aqui essa parte que eu havia citado anteriormente do Porto Madeiro. E mais ali na frente a gente pega o transporte para voltar pro apartamento.
Ah, olha ali que bonito. Agora que eu tô vendo. Comecei a gravar, nem tinha visto que tinha aquilo ali. Pois bem, estamos andando do outro lado do rio, né? Antes a gente estava do lado de lá, atravessamos para ver mais ou menos o que tinha aqui. Nada muito diferente a princípio, restaurantes. Ali atrás tinha uma sequência grande, um atrás do outro. E agora esse aqui que eu acabei descobrindo sem querer, a hora que eu abri a câmera. Estamos se aproximando aqui da famosa Ponte de la Mujer, que é esta ponte aqui. E dizem que ela tem um formato que lembra, ou que homenageia, ou que seria para ser, né, uma ideia da mulher que dança o tango, né, uma dançarina de tango. Eu acho que é um conceito meio abstrato, assim, não sei exatamente qual seria essa posição que ele estaria fazendo, né? Tem aqui essa parte mais pra cima, como se fosse uma perna, algo do tipo, não sei. Mas de fato ela tem, tipo, ela não é com quinas duras, né? Ela é meio curvilínea aqui. Então, não sei exatamente qual foi a ideia do artista, do arquiteto, de quem pensou isso. Mas imagino que é uma ideia um pouquinho abstrata. Mas fica aí, a Ponte de la Mujer. A gente vai atravessar ela, pular de lá de novo. A gente veio pro lado de cá mais para poder passar por ela. E aqui bem ao lado tem um barco. E tem um cara cantando aqui, meio esquisito. Mas ali tem esse barco que eu não sei. Vou ver se do outro lado a gente consegue descobrir se ele é um barco que navega, o que ele é, se ele é um restaurante. Lá em Portugal, por exemplo, tinha alguns barcos parados assim no rio, que por dentro era um restaurante, né? Então era só um barco transformado em restaurante. Não sei se esse é o caso. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa quando a gente estiver mais lá por perto. Mas aqui de fato é bem bonito, como tá de noite, tem a água refletindo as luzes. E também os prédios. Aqui agora, como a gente veio pro lado de cá, não dá pra ver tanto, que os prédios do lado de cá que são mais bonitos e grandes. Mas é assim, é bem um lugar bem bacana, principalmente para caminhar assim depois de um jantar e curtir essa brisinha que tá hoje. E aqui o barco de fato não é um restaurante, não sei exatamente, é um barco à vela, né, bem grande. Não sei se ele é para visitação, se ele tá aqui só parado, se ele navega. Mas aqui achei interessante, do lado tem como se fosse um canhão, acho, antigo. Então talvez tenha alguma coisa a ver com esse barco aí.